O episódio 6 de X-Men 97 dá continuidade à história da Tempestade, também trazendo de volta velhos conhecidos e uma surpresa que chocou 0 pessoas. Bora conferir tudo o que aconteceu e as principais curiosidades desse episódio. Começamos pela abertura que você não deveria pular, e dessa vez Magneto e Gambit não estão nela, nos relembrando sobre o luto da morte desses dois grandes personagens. E o Noturno agora ganhou uma apresentação nessa abertura. Dessa vez vemos que Nimrod está presente na abertura. Ele que teve a sua primeira aparição em Dias de um Futuro Esquecido. Na série animada, ele também aparece pela primeira vez em um episódio com o mesmo nome, mais precisamente o episódio 11 da primeira temporada, e aparecendo também na 4ª temporada no episódio 9. Ele é uma evolução das sentinelas que conhecemos, e o nome Nimrod tem origem bíblica em Gênesis no capítulo 10, onde Nimrod é descrito como um poderoso caçador, um dos descendentes de Noé. Em X-Men, Nimrod também consegue se transformar em outras pessoas. E essa cena do Bishop atacando o Nimrod, acompanhado da Tempestade e do Wolverine, é uma referência aos episódios 9 e 10 da 4ª temporada. E lembrando que esse Wolverine e essa Tempestade são de uma linha temporal alternativa, e nela os dois são um casal. A cena do Forge retornou para a abertura. Parece essa cena dos X-Men enfrentando a guarda real do Império Shi'ar, que eu acredito que seja uma referência à saga Fênix lá da versão de X-Men 92. Em seguida temos o Xavier de chamego com a Lilandra. O episódio começa com uma batalha estelar digna de Star Wars. O Império Shi'ar está enfrentando os Kree. O exército Shi'ar é liderado pela irmã da Lilandra, também conhecida como Kal'Si. Do outro lado, liderando o Império Kree, temos Ronan, ele que já apareceu no ICM sendo o vilão do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Ronan quer proteger a Inteligência Suprema, que é uma entidade criada artificialmente, uma espécie de inteligência coletiva das mentes Kree falecidas. E essa inteligência suprema é líder do Império Kree. Eis que a Guarda Imperial Shi'ar entra em ação, subjugando a guarda dos Kree e também o próprio Ronan. Kal'Si, que também tem o seu codinome de Rapina, quer saber para onde fugiu a Inteligência Suprema e ameaça os guardas do Ronan. E esse cara aí que está ameaçando a guarda é o Gabriel Summers, o Vulcano, um dos irmãos do Ciclope. A vitória gloriosa de Rapina é interrompida por uma mensagem da Lilandra. E é aqui que começa a surpresa que chocou 0 pessoas, onde Lilandra recapitula o que aconteceu no final do episódio da 5ª temporada de X-Men 92, mencionando que os curandeiros do planeta Shi'ar foram disponibilizados para curar um humano especial, que ajudou a salvar o universo. E esse homem conquistou o coração de Lilandra, e ela anuncia que irá se casar. Vemos um homem usando uma armadura caminhando para se juntar a ela, e ele é anunciado como o novo imperador. Quando ele retira o elmo, vemos essa careca reluzente e familiar. E Xavier estar vivo foi a surpresa que chocou 0 pessoas. Aliás, clica no card que vai ficar aberto o vídeo da análise do primeiro episódio aqui embaixo. E depois você assiste para ver todos os indícios de que essa morte do Xavier estava no mínimo estranha. E não deu em outra, o cara tá vivo. O povo Shi'ar não gosta muito do anúncio do novo imperador, e a Rapina dá aquele sorrisinho de quem enxergou uma oportunidade. Xavier tenta convencer a Lilandra para eles irem para a Terra, e ela já saca que o Xavier tá tentando manipulá-la para ela ir para a Terra com ele. Então o Xavier admite que ele quer rever os seus alunos. Lilandra alerta sobre os riscos de rever a família e de se envolver nos problemas dela. E o Xavier cutuca de volta perguntando se não foi o irmão dela que quase destruiu o universo com o cristal M'Kraan. Lilandra sugere que Xavier envie uma mensagem aos X-Men e os convide para o casamento. Lilandra diz que precisa do Xavier ao lado dela e que ele como professor eduque os Krees após eles dominá-los. E ficamos sabendo que é o exoesqueleto da armadura que faz com que Xavier possa caminhar, ele não foi curado. Xavier continua tentando convencer a Lilandra a ir com ele para a Terra. Ela aceita, mas relembra que o papel de um professor é ensinar os alunos a caminharem sozinhos. Ele concorda, mas diz que só quando o professor tem certeza que não há nada mais a ensinar. E isso me parece a Força Fênix. A cena faz uma transição para a Coruja e vemos a Tempestade cuidando do Forge. E o demônio continua a atormentar a Tempestade. É revelado que aquela mordida que o adversário deu no Forge foi o que causou aquela infecção demoníaca. E se o veneno chegar no coração, ele irá morrer. O adversário tenta fazer com que a Tempestade abandone o Forge. Fala inclusive que pode consertar a Tempestade. O demônio prende a Tempestade em um caixão e passa a explorar suas vulnerabilidades, inclusive jogando na cara que a própria Tempestade tinha renunciado aos seus poderes. E a claustrofobia da Tempestade passa a atacar mais ainda, já que ela está presa dentro daquele caixão. De repente o Forge aparece dando uma de Doutor Estranho usando um livro para aprisionar o demônio.
E a princípio ele consegue. Ford explica por que ele sabe fazer aquilo, e no livro tinha informação sobre um ingrediente que pode salvar a vida do Ford. E aqui a própria Tempestade também se declara para ele. Na cena seguinte, vemos que a Rapina coloca seu plano em ação para questionar a lealdade do Xavier. Rapina então invoca o rito de Mdasha, que é um teste de lealdade para que um não-Shi'ar possa se casar com a realeza. Rapina então lança o desafio dizendo que o Xavier terá que apagar todas as suas memórias na sua vida como Terrak, e justa Lilandra é quem tem poder para fazer isso com o Xavier. Em uma conversa com o Gladiador, o Xavier menciona seu amigo da Terra, que é o Magneto, e na iminência de ter sua memória apagada, o Xavier diz que quer se lembrar de seu amigo Magnus. Xavier está relutante em aceitar o desafio da Rapina, e Lilandra relembra que Xavier sofreu na Terra e propõe que ele recomece do zero, pois se ele recusar, eles não vão poder ficar juntos, exceto se ela renunciar ao próprio trono. Lembra daquele sorriso de oportunidade da Rapina? Pois então ela propôs esse desafio absurdo para o Xavier para que ele não aceite. Lilandra renuncia ao trono para ficar com ele e então Rapina assuma em seu lugar. E se isso acontecer, será o caos para a galáxia. Xavier, reconhecendo todas as coisas que a Lilandra fez por ele e sua devoção, ele entende que talvez seja a hora dele também demonstrar isso por ela. Os dois se beijam e a cena corta para a Tempestade e Ford. Eles chegam no local onde tem o tal do ingrediente. Ford pede desculpas mais uma vez, e a Tempestade divide com ele a culpa deles terem atraído o demônio adversário, já que o demônio se alimenta de raiva e autodesprezo. E por não importar quantas vidas os dons dela salve, pois ainda assim a humanidade a despreza, ela diz que é uma bênção a máquina do Ford não ter funcionado. De repente, em meio à conversa, ele passa mal e cai no chão. Tempestade pergunta onde está o tal do cacto, e o Ford diz que veio porque sabia que ela tem medo de passar em lugares muito fechados. E vemos que esse espaço pequeno causa tanto medo nela quanto o próprio demônio. A cena corta e mostra o início do ritual pelo qual Xavier terá que passar. Xavier concorda em renunciar às suas memórias da vida na Terra, mas quando é perguntado sobre esquecer os X-Men, ele hesita em aceitar. E a Rapina aparece para botar lenha na fogueira. E até mesmo em outro planeta, Xavier sofre preconceito, inclusive por ser um mutante, sendo visto como de uma casta inferior. Rapina inicia uma tentativa de golpe. Diante da traição, Lilandra pede que o Gladiador prenda a Rapina. Alguns soldados também se voltam contra a Lilandra, e a Rapina rapidamente ataca a perna do Xavier. Diante daquela situação crítica, Xavier resolve usar os seus poderes, levando todos para uma aula no plano astral. Quando Xavier vai iniciar a aula, a cena corta e passamos a acompanhar a Tempestade. Em meio à escuridão, o demônio retorna para atormentar a Tempestade. O adversário propõe salvar a Tempestade, mas ela recusa e começa a reagir. Tempestade se dá conta que não era só a arma do Executor X que tirou os poderes dela, mas ela mesma estava rejeitando seus poderes. O adversário continua a tentar explorar as fragilidades expostas da Tempestade, e ela percebe que tanto o adversário quanto os medos dela são reflexos dela mesma. E ao som de sua música tema, a Tempestade vai manifestando seus poderes. Ela consegue se livrar do adversário e a manifestação do poder dela é gigantesca. E do nada, sem uma explicação aparente, Tempestade tem os cabelos longos novamente e um novo visual que é muito melhor do que o anterior. Vemos Tempestade tratando do Forge. E ela diz se sentir grata, pois graças a enfrentar seus próprios demônios é que ela pôde se encontrar. Forge já está se recuperando. Ele liga a TV e eles se deparam com a notícia do que aconteceu em Genosha. A cena corta e passamos a acompanhar Xavier dando sua aula. E Rapina não perde a oportunidade de demonstrar ser uma má aluna, e o professor a pune por isso. Xavier diz que a fonte do poder do Império Shi'ar é a colheita de mundos roubados. Xavier conclui que o Império Shi'ar é uma fraude. O conselheiro diz que isso é a lei do mais forte, como dizem os humanos. E o Xavier discorda mais uma vez colocando seus ideais, principalmente da convivência harmônica, terminando dizendo que todos eles vieram da poeira estelar e são filhos do átomo. Mas de repente a aula do Xavier é interrompida por esta visão, representando a morte de todos os mutantes em Genosha. Inclusive o Gambit aparece dessa forma. Por um momento, Xavier entra em negação e ele lamenta pelas mortes ocorridas. O Gambit, gigante esqueleto dessa visão, parece lançar um poder igual à daquela sentinela Godzilla, destruindo também o Xavier. Todos retornam aos seus corpos e o Xavier fica caído no chão. Xavier avisa que precisa voltar para a Terra com urgência. E Lilandra diz que se o Xavier partir, vai provar que a irmã dela está certa. Xavier coloca sua espécie acima do amor dele e da Lilandra. E assim Xavier diz que tem que regressar para os X-Men.
A cena seguinte mostra que Trask está fugindo de alguém e ele diz que já deu o DNA dele para que a pessoa possa acessar o molde mestre. Ele é atacado e cai pedindo para que o mate logo, e dá a entender que ele está envolvido no massacre de Genosha. Senhor Sinistro aparece e ele dá a entender que quer que o Trask trabalhe para ele. E o episódio se encerra com a risada do vilão. Esse foi aquele episódio de transição que é para baixar um pouco o hype em relação ao episódio 5, que foi simplesmente incrível. Não temos aqui todas as consequências diretas do que aconteceu em Genosha, mas apenas algumas delas, como o caso do Xavier resolver voltar para a Terra, e acredito que a Tempestade também se juntará aos X-Men novamente. E esse, apesar de não ser um episódio incrível como o episódio 5, o episódio 6 também é um bom episódio. E eu gostei da forma como a história foi alternando entre a Tempestade e o Xavier. A parte do Xavier foi boa e temos que considerar que provavelmente os acontecimentos da Tempestade e do Xavier ocorrem simultaneamente aos acontecimentos de Genosha, tanto que o Xavier tem essa visão simbólica da morte dos mutantes. E o Gambit aparece em grande destaque nessa visão, porém não vemos Magneto em momento nenhum. Isso é um forte indício da confirmação da morte do Gambit. Por outro lado, Magneto não aparecer na visão pode ser um forte indício de que ele ainda está vivo. Afinal, pela proximidade que o Xavier tinha com o Magneto, certamente ele sentiria que ele morreu. Já a parte da Tempestade ficou muito mais rushada e também alteraram algumas coisas em relação às HQs. Mas apesar disso não ficou ruim, foi uma adaptação que é aceitável aqui para a animação, porém bem mais rápido do que aconteceu nas HQs. Pois lá a Tempestade demorou muito tempo para conseguir recuperar os seus poderes. E essa jornada da Tempestade nas HQs para recuperar os seus poderes é considerada por muitos o melhor momento da Tempestade. Inclusive porque ela retorna para os X-Men sem seus poderes ainda. E ela treina bastante e fica muito boa em combate físico. Aliás, foi nesse período que ela teve um embate com o Ciclope disputando a liderança dos X-Men. E ela vence essa batalha mesmo sem seus poderes. Depois de alguns acontecimentos ela reencontra o Forge e eles são derrotados pelo adversário e eles ficam presos em outra dimensão onde o tempo passa de uma maneira diferente, eles ficam lá durante um ano e é ali que eles se reconectam. Assim como na série animada de X-Men 97, o Forge faz uma máquina para recuperar os poderes da Tempestade e funciona para ela recuperá-los, o Forge também construiu uma máquina para abrir um portal para eles voltarem para o mundo real e a Tempestade, com o retorno de seus poderes, ela energiza a máquina com um raio e é assim que eles retornam. Aqui na série animada deu a entender que a máquina também funcionou para recuperar os poderes da Tempestade, mas ela inconscientemente estava rejeitando seus próprios poderes, por isso não tinha funcionado antes. Quando ela enfrenta e supera os próprios demônios dela, o bloqueio desaparece e ela recupera os poderes. Eu só não sei como que ela mudou o visual dela assim tão de repente. Tem alguma explicação para isso? Se você souber, me diz aí. Aliás, eu quero saber o que você achou do episódio 6 de X-Men 97. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.